Senhor, venha abençoar nossas vidas nesse dia de hoje. Vamos orar para dar início nessa segunda profética. Que o Senhor possa abençoar nossas vidas. O Senhor da glória, Pai de poder, pedimos a Ti nessa noite, Jesus, que Tu venha abençoando, Senhor da glória, este culto, Jesus. Que possa te encontrar, Senhor da glória, até as vidas nessa noite, Senhor. Sejamos alcançados por Ti, Senhor, que Tu venha derramado o Teu poder, nossa casa, da nossa graça, vida, Jesus. Senhor. Que Tu venha olhar para os enfermos, Em nome de Senhor, Jesus. que Tu venha abençoar a vida do irmão, moça, que Tu venha fazer o Teu querer sobre a vida dele, Senhor da glória, que Tu venha abençoar nossas vidas nessa noite, Senhor. Tu vem, Jesus, derramando o Teu poder, a Tua graça, Jesus. Ó Senhor da glória, que Tu venha abençoando. Opera, Senhor Deus, as Tuas maravilhas, Senhor. Jesus, que Tu venha abençoando a regional lá. Oh, aleluia. Que Tu venha abençoando a igreja também. Em nome de Jesus. Um refúgio, Senhor. Que Tu possa, Jesus, querido, de encontro. Sim, meu Deus. Que Tu encontro no serviço, Senhor, Em no nome de trabalho, Jesus Senhor. Cristo de Que Tu Nazaré. venha guardar, Jesus, que estão voltando, Senhor, do trabalho, Senhor. Também possam ser alcançados por Ti, Jesus. Pedimos nessa noite, Senhor, que essa noite possa ser uma noite de bênção sobre as nossas vidas, Senhor. Que Tu venha derramando o Teu poder, da Tua graça, Jesus. Venha abençoar os ofertantes da Tua casa, suprir a necessidade deles em tudo, Senhor. Aqueles também que têm contribuído com os vossos, Senhor. Que da mesma maneira sejam alcançados os dizimistas também, Jesus. Oh, Pai, alcança Venha nossas honrar, vidas. Senhor, agora a vida deles cada dia mais, Senhor. Abençoe esse ministério, Jesus. Destrói, meu Deus, toda Possa fortaleza. expandir, Senhor, da glória, que possa, Todo Senhor, da glória, ser principado, reconhecido, Senhor. Que Tu venha Toda abençoar, malignidade Jesus, das que trevas tudo que caia por terra, em nome de Jesus. Que Tu O Senhor possa operar na nossa vida, no nosso coração, derramando, ó Pai, da Tua glória. Meu Deus. Venha receber, Jesus, querido, os louvores, Senhor, que vão ser entoados para Ti. Nesse momento de adoração, Senhor. Sim, Pai, usa, Senhor, a vida de cada um, Pai, conforme a Tua vontade e a Tua graça. O Teu santo nome, Jesus. Em nome de Jesus Ministério Cristo. de louvor. Que nessa noite, né, possa ser noite de bênção na minha e na sua vida, né, para que o Senhor venha abençoar mais e mais. Nós possamos exaltar o nome do Senhor para que só Ele é glorificado em nossa vida. Possamos pedir ao Senhor, né, para nos olhar nessa noite de hoje, né, que Ele possa estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Perto quero estar, junto a Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. São as mulheres. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há
somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Vamos orar, né, para receber o apóstolo, para ministrar a palavra nessa noite, que possamos orar para que o Senhor venha de encontro até as nossas vidas nessa noite. Ó Senhor da glória, Deus de poder, pedimos a Ti nessa noite, Senhor da glória, que Tu venha receber os louvores, Jesus querido, adoramos a Ti, Senhor, que Tu venha receber no trono da Tua glória, Jesus. Agora te pedimos, Senhor da glória, para que Tu venha abençoar a vida do apóstolo, Senhor da glória, para que Tu venha fazer a Tua vontade, Jesus, sobre a vida dele nesta noite, Senhor. Tu venha tirando todo impedimento da palavra, Senhor da glória, que Tu possa de encontro, Jesus querido, aos irmãos que necessitam de ouvir a Tua palavra nessa noite, Jesus. Oh Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Que Tu venha, Jesus, derramando a Tua unção, do Teu poder, da Tua graça, Jesus. Venha sobre a glória, sobre as nossas vidas, tirando impedimentos, Senhor. Abençoa os irmãos que vão ouvir, abençoa aqueles que vão assistir, Senhor, também, Senhor da glória, que Tu venha abençoando cada um que nós pedimos, te agradecendo, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Que nessa noite, né, o Senhor venha abençoar as nossas vidas, né? E nós estamos no versículo de Coríntios 2,16, né? Possamos ter a mente de Cristo a cada dia mais, para que o Senhor venha nos abençoar nas nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Som da igreja com a paz do Senhor. Amém. Bom, estamos na presença do Senhor. E nessa noite estamos invocando o Seu nome poderoso, né, precioso sobre as nossas vidas. Segunda-feira profética. Nessa noite nós vamos estar lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Capítulo 16. Deixa eu ver aqui, conferir. Glória a Deus. Porque sabemos que é uma noite onde o Senhor nos tem uma palavra direcionada do Seu Espírito. É capítulo 12, irmãos, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 9. Capítulo 12, versículo 9. Glória a Deus. Capítulo 12, versículo 9. Que diz assim: então saindo, não sabendo que era real, então saindo o seguia, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a porta primeira,
e a segunda sentinela chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram para uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Paulo, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém? Glória a Deus. Levante sua mão comigo e diga: essa semana estarei vencendo todo espírito de Herodes. Diga: esta semana o espírito de Herodes não terá poder sobre a minha vida. Amém, glória a Deus. Não terá poder sobre a tua vida nenhuma ação do espírito de Herodes. Quem era Herodes? A Bíblia diz que Herodes era um homem perverso, um homem maligno, um homem que estava prestes a dar cabo na igreja. E a Bíblia diz que Herodes, ele, na realidade, o nome não era Herodes. Herodes era uma função, um cargo, uma autoridade que estava sobre ele, como se fosse a palavra presidente. Era mais ou menos isso. Então esse Herodes, ele vinha debaixo de uma malignidade, tentando matar e destruir a igreja, com perseguição, com palavras, com comportamentos e atitudes. E a Bíblia diz que esse Herodes, agora ele acha muito fácil, né? Ele acha bonito matar os discípulos, os apóstolos. Então ele já havia matado alguns, e agora havia pegado Pedro. Ele pega Pedro e ele havia matado Tiago. E vendo que o povo se agradou, o Tiago, irmão de João, então ele viu que o povo se agradou, os judeus se agradaram. Então o que ele fez? Ele prendeu Pedro e tentou matar Pedro. Enquanto ele pegou Tiago e matou Tiago, a igreja tomou um posicionamento. Diga comigo: a primeira atitude para vencer o espírito de Herodes é a oração. Amém? Você precisa orar para vencer o espírito de Herodes. Ninguém pode vencer nada se não tiver o princípio ou a base que chama-se oração. Nós não podemos vencer ou ter vitória se não tivermos uma base que se chama oração. Nós precisamos estar orando. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava na prisão, enquanto o líder da igreja, ou aquele que representava a liderança, estava na prisão, a Bíblia diz que a igreja orava intensamente. Está aqui, quando nós vemos aqui no versículo 6 do capítulo 12, que diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados, com duas cadeias, com duas sentinelas, com duas cadeias e com duas sentinelas. A porta guardava o cárcere. Não é esse versículo. Glória a Deus. É onde fala que a igreja estava orando. Glória a Deus. Então, primeira situação é vencer o espírito de Herodes através da oração. Vou falando aqui e vou encontrar. Então, quando nós falamos que precisamos de orar, é porque nós precisamos de interceder, precisamos de clamar, porque enquanto a igreja não orou, Deus não trouxe resultado. Mas quando a igreja começou a orar, a Bíblia diz que o Senhor envia o seu anjo na prisão, envia o seu anjo, e o seu anjo
vai lá e solta a Pedro da cadeia. Por quê? Porque Pedro também representava a base da igreja. Pedro era aquele que o Senhor chamou a ele e disse: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não terão poder sobre ti. E as portas do inferno não vão vencer a igreja. Para as portas do inferno não vencer a igreja, é necessário que a igreja esteja orando, é necessário que a igreja esteja clamando, é necessário que a igreja esteja pedindo. E quando a igreja pede, quando a igreja ora, quando a igreja clama, há um resultado do Senhor. Veja bem, a Bíblia diz aqui no versículo 13. No versículo 13, a partir do versículo 13 diz assim: quando ele bateu ao postíbulo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem se fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Versículo 15: eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o anjo. E entrando Pedro continuava batendo, entretanto Pedro continuava batendo a porta. Então eles, porém, fizeram-lhes um sinal com a mão para que se calasse. Contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Saindo, se retirou. Então a igreja estava em oração. Vencer o espírito de Herodes, você primeiro precisa estar em oração. A igreja estava em oração. Segunda coisa, diga comigo: para vencer o espírito de Herodes, é preciso estar unidos. A igreja não somente estava orando, mas também estava unida, estava reunida em um mesmo lugar. A igreja estava em uma mesma situação, a igreja estava numa mesma condição, orando. A igreja estava numa mesma situação, clamando ao Deus Todo-Poderoso, clamando ao Senhor dos Exércitos, clamando ao Deus Santo, ao Deus Fiel, que pode realizar todas as coisas. Enquanto que para vencer o espírito de Herodes, é necessário nós estarmos orando, mas é necessário também estarmos unidos. Muitas pessoas estão na igreja orando, mas não estão unidas. Muitas pessoas estão dentro da igreja clamando, mas não estão unidos. Unidos é estar ligados, é estar juntos, é estar conectados um ao outro, para vencer toda e qualquer barreira dentre a perseguição do espírito de Herodes. E a palavra do Senhor, ela nos fala que enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. A igreja não perdeu o ânimo. Diga comigo a terceira coisa: nós não podemos perder o ânimo. Não podemos de maneira alguma perder o ânimo diante do Senhor. Não podemos perder o ânimo para vencer esse espírito de Herodes. Não podemos perder o ânimo na nossa vida ou no nosso espírito para vencermos as situações. Porque há muitos que começam a lutar, há muitos que começam a guerrear e perde o ânimo, perde a força, perde a condição, perde a resistência. E estar lutando e perder o ânimo, a Bíblia diz assim que no dia da nossa luta, se nos mostrarmos fracos, a nossa força será pouca. Mas se mostrarmos fortes, a nossa força será bastante, ou será muita, para vencermos as atitudes. Então a igreja tomou um posicionamento, foi orar. Tomou um posicionamento, passou a estar unidas. E agora tomou um terceiro posicionamento, que foi estar forte, estar esperançosa, estar convicta que a luta de Pedro iria passar.
não perder o ânimo. Há muitos que perderam o ânimo. Quando nós falamos perder o ânimo, nós vemos que quando nós começamos a olhar para as situações que acontecem na nossa vida, isso nos traz desânimo, isso nos traz uma condição de perdermos o ânimo. A Bíblia nos conta a respeito de um homem chamado Gideão, e a Bíblia diz que Gideão foi convocado por Deus, pelo próprio Deus. O próprio Deus mandou uma mensagem para ele dizendo: varão valoroso. E ele disse: como posso ser um varão valoroso se eu sou o menor da minha casa? Porque o privilégio era para os mais velhos ou os maiores. Ele disse: como posso ser valoroso se sou o menor da minha casa e a minha tribo a qual pertenço é uma das menores? Não tem como ser valoroso. E o Senhor disse a ele assim: Gideão, vai nessa tua força e você vai vencer os medianitas. Vai nessa tua força, anda nesta maneira que você está. E aquela palavra trouxe ânimo para Gideão. Quando Gideão ficou animado, a Bíblia diz que Gideão tomou um posicionamento, foi buscar uma oferta, trouxe para o anjo, e o anjo recebeu aquela oferta. Ele fez uma prova com Deus e depois ele saiu para começar a vencer os medianitas, porque ele estava na força, ele estava no ânimo. Mas ele começou a vencer algumas batalhas, e de repente a Bíblia diz que ele se deparou com um grupo de medianitas que estava no vale, e ele estava em cima do monte. E a Bíblia diz que o Senhor disse para ele: Gideão, você vai vencer esses medianitas. E ele disse: mas como vou vencer se sou um pouco? E o Senhor trouxe mais um ânimo para ele, disse assim: Gideão, desce lá e você vai ver o que está acontecendo. Se você estiver com medo, chama um dos moços que vá com você. E Gideão levou um dos moços, e quando eles chegaram próximo ao acampamento dos medianitas, dois homens estavam conversando, um comandante e o outro soldado. E ele disse assim: olha, eu tive um sonho essa noite, e eu sonhava que um pão de cevada torrado passeava por cima das nossas tendas, e as nossas tendas caíam. E então o outro disse assim: essa visão não é outra coisa senão a espada de Gideão. Então Gideão recebeu mais um, ele já estava desanimado, mas o Senhor o animou, dando a ele uma visão, dando a ele uma certeza de que ia ter vitória. Ele não estava com a vitória, mas estava com a certeza da vitória. Ele não tinha nem entrado na guerra, mas a guerra estava pronta para ele começar. Você que nesta noite está nos assistindo, e vocês que estão aqui nessa noite, precisam entender uma coisa: as situações que Deus coloca diante de nós, para ver e saber e entender qual será a nossa atitude. Que você não olhe para o problema, mas olhe para aquilo que vai te trazer o resultado dentro daquele problema. Muitas pessoas dizem assim: eu errei, não era para mim ter errado, não era para mim ter feito isso, não era para mim ter tomado essa atitude. Mas nós, irmãos, devemos aprender uma coisa: nós aprendemos com os erros. Nós erramos uma vez e depois acertamos. Nós erramos uma vez e falhamos uma vez para depois prosperarmos e avançarmos. Nós não erramos para perder, nós erramos para consertar as nossas atitudes. É muito fácil nós sermos crucificados, ou alguém nos crucificar dizendo assim: você errou. E é muito fácil nós termos aquele sentimento interno e dizermos assim: errei, não podia ter errado. E a outra pessoa chegar para você e dizer: você errou mesmo, não deveria ter feito isso. Mas sabe de uma coisa? Que dentro do erro sempre teremos uma vitória. Então Gideão perdeu o ânimo. Outro homem que também perdeu o ânimo foi Elias, né? A Bíblia diz que Elias veio na força para vencer o espírito de Jezabel e o espírito de Acabe, que estava embutido nos 850 profetas, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera.
A Bíblia diz que Elias vem, começa a ter vitória, mas uma palavra de Jezabel, uma única palavra de Jezabel trouxe um desânimo na vida de Elias. E Elias desanimou a tal ponto que Deus o animou, como animou Gideão. Deus o levou Elias para estar debaixo de um pé de zimbro. E a Bíblia diz que ali debaixo do pé de zimbro, ele comeu pão, bebeu água, deitou-se e dormiu. Ele deitou novamente e dormiu. Não teve ânimo nenhum, não se posicionou de maneira alguma. Elias desanimou, ficou trancado, depois entrou em uma caverna, ficou ali fechado, não saiu. Ele não saiu de jeito nenhum, mas a Bíblia diz que o Senhor trouxe uma palavra de ânimo para Elias, dizendo: olha, ainda há 7.000 que não dobrados os joelhos. Amém? Diga comigo: para vencer Elias, para vencer o espírito de Herodes, eu preciso saber que ainda tem 7.000 que não dobrados os joelhos. Diga: ainda tem 7.000 que não foram vencidos. Diga: se eles não foram vencidos, eu também não serei. Amém? Diga para o seu irmão: você não vai ser vencido, você não vai ser destruído, porque ainda existem 7.000 que não foram vencidos. Amém? Você precisa saber que esses 7.000, você faz parte desses 7.000 que ainda não foram vencidos. Você, para vencer o espírito de Herodes, precisa saber uma coisa, que há um versículo escrito na Bíblia que diz assim: em Cristo, o apóstolo Paulo disse, em Cristo somos mais do que vencedores. Sabe o que é isso? É já sair vitorioso, é sair vencendo, é não sair perdendo, é sair vitorioso, é sair vencedor. Em meio a qualquer luta, em meio a qualquer barreira, saiba que você já está saindo vencedor, que você já está saindo vitorioso, que você já está saindo com o troféu. Você não está aqui, irmãos, para competir uma eleição. Você já é uma pessoa eleita. O Senhor te elegeu desde a fundação do mundo. O Senhor te escolheu, te chamou, te levantou, te consagrou, te separou para ser aquilo que você é, para estar na onde que você está agora. Há muitos que dizem assim: a minha unção está atrasada, o meu chamado está atrasado, fulano atrapalhou o meu chamado. Não, ninguém está com o chamado atrasado, ninguém atrapalhou o chamado de ninguém. O que acontece, irmãos, muitas das vezes é que nós não estamos preparados para exercer a função a qual Deus nos colocou. O que importa é que nós estejamos capacitados para isso. E para vivermos esta capacitação, é importante entrarmos debaixo do propósito de Deus. E aí nós olhamos, Pedro iria dirigir a igreja, iria ser responsável pela igreja, já estava trabalhando como responsável da igreja. Porém, Pedro precisava de um aperfeiçoamento. Pedro não tinha que entender que ele não podia dirigir esse chamado sozinho, que ele teria que ter um apoio de um grupo. Mas ele não entendia essa situação. E a Bíblia fez com que o Senhor disse que Pedro caiu numa prisão para que ele pudesse entender que através daquela prisão ele iria contar com um grupo de pessoas. Diga comigo: última situação. Eu preciso entender que eu preciso participar de um grupo. Diga: eu preciso ser um contribuinte. Eu preciso estar ligado a um grupo de pessoas que vão estar juntas comigo. Há muitas pessoas nos últimos dias solitárias. Há muitos líderes que andam só. Hoje há muitas pessoas que não querem companhia de ninguém. São super líderes, são super dirigentes, são super responsáveis. E é nesse espírito de divisão, é nesse espírito de separação, é que nós muitas das vezes caímos em contradição.
precisamos entender que no espírito da divisão, Deus não pode operar. Nesse espírito de solidão, Deus não pode tratar. Infelizmente, nós sabemos que há muitos líderes que têm buscado suicídio. Um número elevado. Isso nos preocupa muito. Pessoas que são bênçãos para ministrar outras pessoas estão buscando suicídio. Estão procurando tirar a própria vida, sabendo que se tirar a própria vida, serão condenados para o resto da vida. Mas não se preocupam. Eles seguem no propósito de tirarem a própria vida. E há muitos líderes que vai e consegue dar cabo da sua vida, consegue tirar a sua vida. E isso não traz solução para o problema, isso não traz resposta para o problema que ultimamente estão vivendo. Porque, irmão, nós olhamos hoje, quantos líderes estão aí endividados, quantos líderes estão fechando igrejas e mais portas de culto ao Senhor. A igreja não fecha, porque a igreja somos nós. Tem muita gente baixando porta, porque não tem membro. Os membros que tem são poucos, não são contribuintes, não ajudam, não participam. A igreja, Pedro tinha um grupo, e esse grupo era um grupo ativo, era um grupo participante, era um grupo operante, era um grupo que estava na ativa com Pedro, era um grupo que estava ali trabalhando com Pedro. Enquanto Pedro estava preso, aquele grupo estava orando. Há muitas lideranças hoje que estão presas, travadas, trancadas, debaixo de condições de opressão. Por quê? Porque não tem recurso financeiro. Alguns outros perderam os seus bens naturais, perderam os seus grandes carros, perderam suas mansões, perderam o poder de compra, perderam o poder de negociar e começam a se desesperar. Até porque não sabem viver o que Paulo diz: sem viver na fartura, mas também sem viver na escassez. Paulo foi treinado para isso. Paulo foi testado para isso. Aprender a viver na fartura e aprender também a viver na escassez. É fácil nós vivermos na abundância. É muito fácil nós vivermos no momento da sobra, que está sobrando. Nós temos muito. É fácil nós aprendermos a estar vivendo por cima da carne seca. É fácil nós estarmos vivendo comendo filé mignon. Mas o difícil é estar vivendo, irmãos, sem carne, sem filé mignon, e às vezes até sem o ovo. É difícil. Mas o Senhor quer, nesses últimos dias, levantar pessoas que estejam envolvidas debaixo dessa grande responsabilidade, a andar ou ter uma vida de andar com Ele, de estar com Ele, de viver com Ele, de ter um relacionamento com Ele, para vencer o espírito de Herodes. Porque hoje, nesses últimos tempos, tem se levantado um espírito opressor. Um espírito opressor. Não é o espírito do coronavírus, é um espírito opressor na vida de muitos líderes, encarcerando eles. E observe que Pedro era um dos líderes da igreja, estava encarcerado, mas havia uma igreja que tinha uma proposta de oração. Havia uma igreja que tinha um relacionamento com Deus. Havia um povo, irmãos, que não estava dentro do templo para brincadeira, mas o povo estava ali, irmãos, orando. Nos últimos dias, nós temos visto que há muitas pessoas brincalhão dentro da igreja. Eles entram para dentro da igreja porque vão ser obreiro, vão brincar de ser obreiro, vão brincar de ter responsabilidade, ainda são meninos na fé, meninos no comportamento, meninos nas atitudes, não tem postura, não tem comportamento,
E pior, irmãos, a maioria não tem fidelidade. Porque se tais tivesse fidelidade, em meio a esta crise, a liderança não ia precisar de ficar pedindo, pelo amor de Deus, ajuda. A liderança não iria estar se suicidando em meio a esta crise. As portas dos templos não estariam fechando-se. Por quê? Porque haveriam neles fidelidade. Infelizmente, o grupo que estão dentro das igrejas hoje, na sua maioria, são infiéis. Não são pessoas que têm ou que mantêm a sua fidelidade no altar do Senhor. Não são pessoas que têm fidelidade e que têm honra, nem fidelidade. Não fazem parte da vida de muitas pessoas que estão com brincadeira dentro da igreja. Quando eu digo brincadeira, são pessoas que brincam de ser obreiros. Diz, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou diácono, eu sou bispo, eu sou pastor, eu sou apóstolo, mas são todos um brincalhão. São brincalhão porque nenhuma responsabilidade tem. Acabou-se, esse é o período de acabar o show. Nessa época aqui de Pedro, irmãos, a igreja não fazia show, a igreja não fazia culto ao ar livre, a igreja estava sendo perseguida. O povo de Deus estavam sendo perseguidos. Não havia live, não havia culto ao vivo, nada, não tinha nada disso. A igreja tinha que ficar escondida por causa da perseguição, era muito grande. Hoje nós não temos essa perseguição, mas a igreja está quase nesse nível. Não está perseguida, mas está reduzida. E essa redução afetou a mente de muita gente, afetou a mente de muito cristão, porque falta de oração. Olha, Pedro foi preso, a primeira atitude da igreja é estar orando. Como tem sido a atitude de muitos nesses últimos dias? Como tem sido a atitude de muitos que não têm vindo à igreja? Será que tem orado em casa? Tem orado pelo ministério? Tem orado pelos seus líderes? Tem orado pelos irmãos que estão fracassados ou fraquejando? Porque há muitos que saíram na pandemia e não retornaram. Mas vão para o shopping, vão no médico, vão nas lojas e agora final de ano vão comprar presente, mas não retornam para a igreja. Na igreja tem coronavírus, em outros lugares não tem. Será, irmãos, que há fidelidade nessas pessoas? Será que há proposta de oração? Será que há proposta de unidade? Será que há proposta de fidelidade? Nenhuma. Porque se tivesse, a Bíblia diz que quando Pedro estava preso, o líder estava incapaz de realizar alguma coisa, a igreja reuniu-se em uma casa. E não era só adulto que estava lá não, porque havia uma menina chamada Rod. Ela estava lá também. Se havia essa menina, tinha outras. E tinha outros meninos. Mas nessa noite, as horas não se foi, que nós possamos curvar as nossas cabeças. Você que está em casa, curva a sua cabeça. Oremos ao Senhor para que o Senhor venha levantar uma igreja capaz. Pai, em nome de Jesus, nesses últimos dias que estamos vivendo, que o Senhor venha levantar, ó Pai, uma igreja capaz de orar, capaz de estar unida, mesmo distante uma da outra, capaz de manter, ó Pai, a perseverança na oração, Senhor, mesmo com toda dificuldade, capaz, Senhor, de estar unanimemente, Pai, ligadas uns aos outros, para receberem de Ti, Senhor, na plenitude da Tua graça, a resposta que vem do alto, e possam ser cheios, Senhor, da Tua autoridade, a fim de que o Senhor envie anjos para libertar aqueles que estão cativos, Senhor, encarcerados no mundo espiritual, Pai, para que haja libertação. E essa semana, Senhor, seja uma semana marcada
por grandes libertação, Pai. Aqueles que não vinham mais ao culto, aqueles que não ligavam, nem mandavam uma mensagem, Senhor, haja liberação nesta noite. Quebrem-se as cadeias em nome de Jesus, Pai. E essas pessoas retornam, Pai, a sua vida de rotina dentro da tua obra, Senhor. Pai, que haja plena atividade dentro do teu reino. O teu reino, Pai, é um reino forte, vivo, poderoso e eficaz para completar as tuas maravilhas. Por isso, nesta noite, Pai, nós declaramos um tempo de vitória, Senhor, em nome do Deus de Israel. Amém e amém. Espalha-te. Vamos orar, né, para o apóstolo, para que o Senhor venha abençoar a vida dele mais e mais. Ó céu da glória, Pai de poder, Jesus Cristo, que tu venha abençoar a vida do apóstolo, Senhor da glória, que tu venha cobrir ele com a tua mão santa, Jesus Cristo, que nada, Senhor da glória, nenhum mal, Jesus querido, venha sobre a vida dele, guarde, Jesus querido, o lar, guarde a família, Senhor da glória, que o peso dessa palavra, Jesus querido, não pode recair sobre a vida dele, Senhor da glória, guardando ele onde quer que ele for, Jesus querido, que tu venha usando ele mais e mais nas tuas mãos, que nós pedimos, te agradecemos, amém. Que o Senhor possa abençoar, né, a vida de cada um que esteve conosco nessa noite, né, que o Senhor, somente o Senhor, né, possa abençoar a cada um, né, que queremos agradecer, né, aos ouvintes do Rádio Ceifeiros pelo www.ceifeirosimagens.com.br, os irmãos da TV Web, os irmãos da live também, né, que o Senhor possa abençoar e volta-nos a nos sintonizar quarta-feira, né? Os ceifeiros, Casa Bispa, né? Ceifeiro. E amanhã em Vargem Grande, né? É na Rua dos Eucaliptos, 123, Vargem Grande, né? Você que mora aí próximo, né? Que você possa estar juntamente conosco, né? Adorando ao Senhor também, né? E lá também no Vargem Lima, também na Rua Ferreirópolis, 99, com o Bispo Del, né? Que você possa ser abençoado pelo Senhor, né? Uma dessas igrejas, né? Que o Senhor possa entrar com a bênção, com a cura sobre a sua vida, sobre a vida dos que estão